e compartilhar. Difícil, hein? Vai de novo agora. Pronto, beleza. Então, eu tenho a necrose de coagulação quando eu tenho a transformação de um estado de gel para um estado sólido, tá? Então, essa coagulação, a mais comum característica dela é isso aqui, tá? É essa capa endurecida. O que acontece com a necrose de coagulação? Sandra, coloca o slide grande. Aí. Tá? Olha só, quando eu falo que é isquêmico, né? 99% das vezes, o quê? Ele vem de obstrução de ramo arterial. Então, ela vê, às vezes um ramo lá em cima na artéria vai fazendo, obstruindo, então gera uma isquemia até de pequenos vasos, né? E, geralmente, a gente tem necrose de coagulação não só em membros inferiores, em periferia, né? Em lesões de tecidos moles. Nós temos também necrose de coagulação, que é a mesma coisa de necrose isquêmica, em grandes órgãos, tá? Como baço, como fígado, intestino. E o que acontece, então, né? Essas proteínas que fazem os processos de coagulação, mantêm essas enzimas ativas, elas vão ficando desnaturando, desidratando, e aí aquele tecido vai ficando como se tivesse sofrido um cozimento. E aí ele não consegue se manter vascularizado e vai fazendo o processo de coagulação, vai criando coágulo, até ficar isquêmico. Então é isso que acontece de uma forma geral quando a gente tem necrose de coagulação. Então, de uma forma geral, é a pior necrose que tem, porque ela é totalmente difícil de qualquer tratamento, tá? Ela é final mesmo, morte celular, amputação, o órgão que ficou esquematizado, levou uma lesão isquêmica grande e você vai ter perda de quase aquele órgão na totalidade. Eu lembro uma vez em estágio que nós tivemos, as coisas acontecem, um bebê recém-nascido, que ele nasceu com o intestino aberto, uma cesariana, e ele veio com o abdômen aberto e o intestino para fora. E aí tentou-se, na hora que ele nasceu, entubou o bebezinho, protegeu o intestino dele com soro fisiológico, com compressa, mas ele fez uma isquemia rápida ali, ele foi a óbito. Então, aconteceu exatamente isso. Ele fez uma necrose isquêmica por a alça intestinal, ela ter extravasado da cavidade pélvica. Então, são lesões que não tem realmente como você reverter esse tipo de lesão aí. Então, a outra necrose que a gente tem é a necrose de liquefação, né? Então, ela volta para um estado mais liquefeito, aquela coisa mais gelatinosa, né? Então, é o que a gente chama de esfacelo. Isso é muito comum nas lesões de supressão, né? Ah, tem que remover esse esfacelo. O que é esfacelo? Uma necrose líquida, tá? Então, ela vai ser um tecido amarelo, acinzentado, esverdeado. E o que acontece para poder fazer essa liquefação? A mesma coisa, tá? São as enzimas hidrolíticas que são dissolvíveis em água, no líquido plasma, e essas enzimas elas vão dissolvendo, elas não conseguem manter esse tecido vascularizado, e aí o que acontece? Elas vão levando a um tecido morto também. Isso aqui também é uma morte celular. Só que são lesões, tem alguém querendo entrar aqui? Vamos ver quem está aqui, porque pode ser os meninos do terceiro. A Joyce, elas são lesões que você consegue, às vezes, revascularizar, tá? Dependendo do que você for usar, do tratamento. E elas estão muito relacionadas, quando eu falo liquefação, ela está relacionada com o quê? Com infecção, tá? Então, a necrose de coagulação, ela vem de um processo inflamatório. A necrose de liquefação, ela é aquela fase da lesão que ela está infectada. Tá? Falou que acontece no cérebro e no abscesso? Está escrito no seu coisa. Vamos lá. Sim, ela pode acontecer. Ah, tá aqui, né? Aqui eu coloquei diferente, tá? Eu melhorei um pouquinho isso aqui, por quê? Quando eu tenho uma necrose de liquefação, ela está relacionada com a infecção. E aí a gente tem os tipos de infecção diferentes, tá? Quando eu tenho infecção, eu vou ter ali uma agressão celular que vai levar a uma reação supurativa. Então, eu tenho pus. Então, eu tenho. O que é um abscesso? A primeira foto ali embaixo, tá? Quando eu tenho um abscesso, o pus ele é localizado. Quando eu tenho um pus mais difuso, que ele vai invadir tecidos moles, ele é chamado de flegmão. Tá? Aquela fotinha lá em cima, olha. Ele fez aqui a lesão, essa lesão infectou, supurou e fez o pus. Amor, tá? A pizza de 10. E quando eu tenho... o Lucas entrou. E quando eu tenho uma coleção de pus
localizada, ele é chamado empiema. Todos eles vão levar a esse processo aqui de liquefação. Então, quando eu falo necrose de liquefação, ela está relacionada com formação de pus, tá? Uma meningite faz isso no cérebro, então? Muito bem, Priscila, ótimo exemplo. Ótimo exemplo. É o que ela faz mesmo, tá? Então, gente, fechou a coagulação e liquefação? Sim. E aí, o outro tipo, isso aqui é um empiema. O empiema é uma coleção de pus dentro da pleura. Né? Por exemplo, as tuberculoses faz, às vezes, derrame pleural, as pneumonias. Por quê? Porque fica aquele exudato ali, ele vai ficando liquefeito, gera um processo ali, né, de formação de pus e vira o que a gente fala de empiema. Abscesso localizado, o flegmão aumenta pelos tecidos moles e o empiema dentro de uma cavidade, tá? Isso é para guardar mesmo. Põe dreno? Tem dreno de tórax, tá? Para poder tirar do pulmão. Se for numa cavidade maior, um dreno de Penrose, qualquer dreno que leva o conteúdo interno para fora do externo. E a caseosa, a necrose caseosa, ela é mais uma cicatriz, tá? Ela é em forma, vou passar o segundo slide, nós chamamos do granuloma. Aí, um exemplo que é esse queijinho suíço, ela faz exatamente umas caverninhas, então a gente tem aqui um pulmão, olha, tá? Com a necrose caseosa, que é muito comum da tuberculose. Aí quando a gente tira um raio-x e vê a tuberculose, a gente fala tuberculose, ela dá umas cavernas no pulmão. A imagem que a gente tem, vou botar no slide aqui, ó, e fica aquele granulomazinho, aquela bolinha ali, né? Só que ela é toda perfuradinha, como se fosse um beijinho, como tá essa foto aqui, ó, tá? A necrose caseosa, ela é um endurecimento, né, daquele local ali, aquele granuloma. Ela é comum infecção crônica, processo inflamatório cronificado. E aí ela vai ficando sem brilho, né? O tecido vai ficando pastoso, pálido, depois ele fica ressecado e ele fica seco, endurecido. É necrose caseosa. Então, ó, tanto na liquefação, que gera um processo de supuração, tanto na de coagulação, que gera aquele processo de escara, de rigidez do tecido, tanto quanto na caseosa, que endurece, mas fica ali o granuloma, são tecidos que não revitalizam mais, dependendo da situação, tá? Até mesmo essa lesão, né, que é a pressão aqui, se você não cuidar muito bem dela, ela tem processos aqui, ó, pedaços, né? Partes que são granuladas, se você remover, você tem chance. Você não conseguir que esse tecido granuloso de granulação vá para frente, ela vai virar uma amostra celular, vai aprofundar, escurecer e virar capa preta. Quando você levar para desbridar e arrancar, está no osso. Né? E aí já é a lesão por pressão até sem nenhum grau, né? De não classificável de tão profunda que ela é. Já é uma nova nomenclatura. Entenderam, gente? Posso continuar? Né? Pode. Coagulação, liquefação caseosa. A fibrinoide, né? A fibrinoide, ela é muito comum da doença reumática, tá? Ela a consistência do órgão ou da estrutura ou do tecido, ela é mais para órgãos internos, tá? Doenças autoimunes, ela vai ficar igualzinho uma massa hialina, parece fibrina. Depois eu vou falar de fibrina daqui a pouco, tá? Então é muito comum de doenças do colágeno, que tem inflamação em tecidos do colágeno, como a artrite, como a febre reumática. Por que o reumatismo ele vai dando artrite, vai dando aquelas deformidades nas juntas, né? Porque o tecido muscular, o tecido conjuntivo, ele transforma em uma massa hialina. Então, ele vai ficando aqui, aquela coisa, parece igual aquelas coisas da anatomia, aquelas cartilagens da anatomia que vão ligando ali os ossos, entendeu? Ele vai transformando naquilo. E é chamada de necrose fibrinoide. É muito comum. Tutano. Exatamente. Vai ficando, exatamente, parece um tutano, parece um tendão. Ela é muito comum em doenças autoimunes, né? A febre reumática, doenças do colágeno, são doenças que são mais degenerativas também, mas são inflamatórias, tá ligado sempre com a inflamação. E a hipertensão arterial maligna também, porque ela vai fazer lesão de órgãos-alvos, como o coração. Tá? Muito comum da febre reumática. Eles falam que às vezes ela faz até ela leva um micro-organismo, esse micro-organismo vai
atingir as camadas do coração, mas por quê? Porque onde tem o local ali, ela vai fazendo esse tecido parecendo uma massa hialina ali. É uma necrose muito específica de algumas áreas, não muito comum de se ver, porque são de cavidades internas. A gordurosa, esteatose hepática, né? Muito comum. Então, é a necrose de tecido adiposo devido à ação de lipase. Lipase é a enzima que digere gorduras, tá? Então, é muito comum o quê? Pancreatite aguda. Isso aqui é um pâncreas, ó. Tá vendo ali onde está a gordura dela ali? Raul Seixas morreu disso. Nossa, essa gordura fica entre as células? Ela fica dentro do órgão. O tecido formador do órgão, ele se transforma num tecido gorduroso. Então, o que acontece aqui? Vai juntando. Aí vai ter, depois nós vamos estudar sobre a bomba de cálcio, né, as calcificações patológicas. Então, ele vai formando um complexo, vai formando aquela coisa endurecida, parecendo uma gordura, igual a gordura que a gente come de picanha. Igual a gordura da picanha, só que isso vai ficando endurecido, porque tem perda de cálcio, o cálcio ele sai dos ossos, passa para o processo onde está inflamado, e aquilo vai ficando endurecido, e ele perde a sua função depois, tá? Se você vê o fígado, o pâncreas, desculpa, quando ele tem a pancreatite mesmo, né? Ele vai ficando todo fibrosado, endurecido, é gorduroso, mas aquilo vai ficando calcificado, tá? Então é outro tipo de necrose, aquela de órgãos internos, muito comum no pâncreas e na glândula mamária. E ainda tem dois tipos. A goma, tá? Ela é específica da sífilis. É a lesão da sífilis terciária já, tá? Que tem uma roséola bem definida, mas olha lá dentro dela. O que é aquilo ali? Firme, elástica, né? Não é um pus, porque não tem o pus ali. Aquilo está agarrado, está aderido, tá? Então, ela parece uma caseosa, mas ela é endurecida, tá? Esse é muito Sandra, a gente específico. aprende a controlar a cara com a prática, igual essa cara, na hora que a gente vê, a gente faz uma cara assim, mas Todo mundo, na hora que vê, arruma o cabelinho, faz alguma coisa, né? Tem que deixar para lá. Tá? Então, essa é a goma, é da sífilis, muito comum. E essa aqui, gente, tá? Isso é necrose hemorrágica. Olha o cérebro. É muito comum da meningite, né? Infarto hemorrágico. Geralmente vem o quê? De obstrução venosa, de coagulação arterial e a hemorrágica de obstrução venosa. Coagulação intravascular disseminada, né? Vai fazendo o quê? Vai fazendo aqueles infartozinhos, tá coagulando, vai dando isquemia e vai ficando escurecido, tá? Isso é muito rápido um processo desse. O que tem de mais comum nas necroses? Então, coagulação, né? Que faz a isquemia de vasos arteriais, liquefação, que é aquele tecido amolecido que está decorrente do processo infeccioso, a fibrinoide, que vem da cartilagem hialina, que é de processo, principalmente a febre reumática, a artrite reumática, a hemorragia, que vem de processo de coagulação de venoso, e a caseosa, que é de obstrução por processos de inflamação crônicos, tá? Então, esses são os tipos de necrose. Quando a gente fala de necrose de fibrina, tá? A gente tem esfacelo, que é a necrose de coagulação, e tem fibrina. A fibrina, olha aquela lesão lá embaixo. Eu tenho uma lesão vermelha, uma nádega, bem vermelhinha, cheia de, parece uma rede, tá? Fibrina é diferente, vou voltar aqui um pouquinho, de esfacelo. Olha, se você olhar para essa lesão e para aquela lesão, essa é uma lesão infectada. Já a fibrina é sempre tá cicatrizando, né? Exatamente. Ela vem sempre depois da eliminação de um tecido necrótico, tá? Então, é como se ela eliminasse aquela fibrose que estava ali, aquela necrose que estava ali do esfacelo, e a lesão já vai fazendo assim. Então, quer dizer que você consegue recuperar aquela lesão mais úmida, mais exudativa, e você vê que ela é branquinha clara, ela não tem aquela cor cinza da necrose de liquefação. Tá? Então, já é uma fase de cicatrização, fibrina de É a rede de fibrina, né? Exatamente. Que o Jaime ensinou para nós. É isso aí. Se você olhar ela microscopicamente, ou pegar uma lente e chegar pertinho, você vai ver que é todo um emaranhado como se fosse uma redinha. Fibrina, é o tampão plaquetário, sei lá. Isso aí, fibrina não é necrose. Ela significa que teve um processo de eliminação
tá? Coagulou, limpou e eliminou o tecido necrótico, tá? Então, aqui Quer dizer que está nascendo novo. Exatamente, a gente tem esse processo. Ela tem que ser removida, eliminada pelo próprio organismo, com a ajuda de, por exemplo, um hidrogel, né, de algumas coberturas, mas ela é um processo natural do nosso organismo de limpeza orgânica, ok? E aí a diferença, o que é necrose e o que é gangrena, né? A gangrena é a evolução de uma necrose. Então, o que acontece ali? Só que a gangrena, ela vai levar à putrefação do tecido, tá? Então, o que é isso aqui? Tá? Ele vai ficar totalmente endurecido e mumificado, tá? A gangrena seca, ela vai ser a coagulação das extremidades, tá? Só que ele vai ficando mumificado. Secou, vira múmia e você não tem mais como revascularizar aquilo ali, tá? E ela também, elas muitas vezes não precisa ter nenhuma relação com a infecção, como tem a necrose. Ela já é uma evolução da necrose. Olha o coto umbilical. O coto umbilical, ele sofre um processo de gangrena, só que ele é mumificado. Ele vai cair, né? Mas ele vai cair por quê? Porque ele é uma cicatriz. É importante eliminar aquele tecido ali mumificado. Se você não mumificar o coto, ele não cai. Ele vai gerar um processo de infecção. Ok? A gangrena úmida, olha aquilo, gente, né? Pútrida. Então, o que acontece ali, né? Ali já teve um processo de necrose e aquele processo ele foi evoluindo, né? Levou um processo isquêmico grave e ficou aquela situação, né? Gangrenada ali que ela vai além da necrose. Ela vai ter aquele odor característico, aquela coisa podre e ela pode ser ascendente, né? Você ter que, por exemplo, amputar um joelho por causa de uma gangrena, né? Ela tem um poder de evolução muito grande. Ela vai escurecendo, gangrenando, né? Molhando aquilo, modificando e vai esquemiando uma área grande ali. Vai ser alguma coisa que eu não falei aqui. Gangrena pútrida decorre de tanto de extremidades, né? Quanto também de vísceras internas. E importante que haja acesso de bactérias para o tecido necrótico. Então, é uma situação mais grave porque ela desencadeia rapidamente. Por isso que às vezes... Seca é sem bactéria. A úmida já é a com úmida bactéria. é processo bacteriano. E aqui úmida também, olha só. Né? Como é que você vai revascularizar um membro desse? Né? Tromboangiite obliterante, trombose. Né? As lesões de guerra eram muito comuns fazer gangrena. Por quê? Porque você tinha... equipamentos, né, as armas grandes, né, não tinha um processo ali que tratava, não tinha antibiótico, não tinha curativo, não tinha nada, então você evoluía rapidamente para esse tipo de situação aí. Isso é perda de membro, não tem como você salvar um membro desse, né, é muito difícil. E tem que, às vezes, cortar não só onde está com a gangrena, né, você tem que fazer uma amputação de nível bem mais alto para você evitar que isso ocorra. Nós tivemos no São Vicente, eu já contei essa história da mulher que teve uma mordida de rato, eu já contei isso para vocês? Não. E eu vi essa situação aqui, eu vi essa gangrena. Ela morava por aí, Guidoval, mexendo uma mala em cima do guarda-roupa, e quando ela puxou a mala, a ratazana tinha criado dentro da mala, e a ratazana pegou, mordeu o dedo. A pessoa na zona rural foi lá, colocou hortelãzinho com fumo, deixou, né? Mordeu o dedo, mão. As mordidas de mão de membros superiores, elas são graves, porque elas têm um poder de irrigação rápida, próximo ao coração, então chega muito rápido a toxina. E ela ficou 2 dias e começou a fazer isso. Deu uma necrose, né? A necrose foi mumificando, ela foi subindo. A gangrena, a necrose, ela fica estabilizada no local. A gangrena, ela vai o quê? Tomando proporções a nível de corrente sanguínea, ela vai subindo. E aí ela ficou com a mão, foi para o hospital, eles amputaram até 1/3 do braço, e ela continuou gangrenando, com antibiótico, em UTI, e ela foi até o ombro, amputou o ombro, continuou a gangrena, ela tirou o seio, amputou o seio, ela continuou até ela evoluir para óbito. Então, a diferença da necrose para a gangrena é que a necrose, geralmente, tem necrose que está relacionada com o processo inflamatório, só que a gangrena, ela vai tomar, ela vai pegar se for uma gangrena úmida que está infeccionada, ela pega e ela vai evoluindo rápido. Vai amputando e ela vai continuando escurecendo.
Gangrena gasosa, né? Aí são bactérias realmente que vão fazer, né? Os clostrídios, que vão invadir por via disseminatória, porque você tem que ter uma porta de entrada, tá? Então, nós temos aí, muito comum, que nós temos aqui, é a síndrome de Fournier. Ui. O Fournier, ele está relacionado com alterações neurológicas, mas não somente. Essa aqui, ó, que tem uma beiradinha pretinha, essa menina foi minha paciente. Aí ela recuperou totalmente. Esse paciente, eu já tive paciente desse nível aqui, desse homem aqui. É homem isso aí? De cá é homem, de cá é mulher, tá? O da barriga aberta é um homem. Tá vendo o pênis? Parece uma fístula. Eu tive um paciente, isso é gangrena Fournier. Ela começa aqui, ó. Vamos ver a lesão do lado de cá. Ela começou com uma bolha. E essa bolha escureceu rapidamente. Uma bolha não escurece rapidamente. Uma bolha pode ficar amarelada, ela pode romper, mas ela não faz necrose rapidamente. Ela foi escurecendo, ficou vermelha, foi escurecendo, teve que abrir, na hora que abriu, ela abriu quase que uma banda da nádega toda. Isso aqui ela estava sarando já depois, ó, tá? E ela ficou como ficasse esse homem aqui, ó, do lado de cá, tá? Então, a gangrena Fournier, ela necrosa e ela pega o quê? O fluxo de linfa ou de vaso sanguíneo. E ela vai embora para dentro. E que E aí causa você isso? tem que... Olha, processos infecciosos, aquela inflamação pela depilação, tá? Que faz como é que chama aquele... Quando depila e dá aquele furunquinho, né? Que faz aquele furuncozinho, retirada de pelo, de raspagem, obesidade... pacientes neurológicos, tá? Tem muita complicação com o paciente de Fournier. São processos infecciosos e uma bactéria faz o quê? Ela faz a gangrena. Então, ela necrosa e ela pega uma via de contaminação e ela invade. A necrose só, ela fica quietinha. A gangrena, ela vai abrindo. Se não entrar um procedimento cirúrgico e abrir isso tudo aqui, ela vai invadindo o corpo todo, vai embora. Tá? Então, desgrida, faz esse bumbum aqui, ó, cabia a minha mão dentro dele, assim, ó. Tá? Esse aqui, eu lembro, não, esse aqui não foi o fim, esse aqui foi o começo. Ela, em 2 dias, isso aqui fechou tudo, teve que abrir isso tudo aqui e fazer um buraco de caber a mão da gente dentro dela. Como esse paciente aqui, né? Você pode ver que aqui tem necrose, ó, nessa ferida de barriga aberta aqui, né? Aqui tem necrose de coagulação e aqui tem necrose, só que são necroses de liquefação. Não é diferente? Coagulação para liquefação. Preto, coagulação. E cinza, liquefação. Tá? Então, a diferença da gangrena é isso. Que a gangrena, ela continua levando o processo de necrose, ele vai seguindo. Até onde parar, para parar, tem que cortar. Entrar e tirar onde está ali fazendo a bactéria. E na necrose, ela fica localizada, quietinha ali. A gente remove ela cirurgicamente. Né? Ela pode melhorar. Pode não melhorar, mas ela tem como, às vezes, você retirar aquele tecido morto, aquela morte celular, você consegue revascularizar. Mas enquanto ele está morto, ele vai só aumentando o seu potencial de morte, que é a isquemia. Fechou, gente? Deu para tirar alguma... Deu para entender? Sim. Deu. Esse sim foi fraco, hein? Ajudou bastante. Deu? Ajudou Pra entender? muito. Né? Deu sim. Coagulação, liquefação, caseosa, a fibrinoide, necrose é uma coisa, gangrena é a continuação da necrose, que é a putrefação. Ela vai invadindo os órgãos e precisa chegar a um ponto de parar. Como é que para? Abre, desbrida ou amputa. Tá? Não tem outro jeito. Então, gente, é isso, né? Eu vou tentar ver se eu faço as minhas aulas todas assim. Eu acho que fica mais fácil, né? Eu já tenho os slides, do que ficar mandando a videoaula. E aí a gente vai programar para a semana que vem no horário das aulas mesmo, tá? Vamos entrar às 18h40. A gente está com um probleminha nesse tempo de 40 minutos, que às vezes tem vezes que ele vai direto, que ele engata. Então a gente vai fechar isso hoje à noite. Talvez manter 2 chamadas, acabou uma, já entra outra, ele vai já mandar de uma vez. Uma de 18h40 faz as contas aí, 20 com mais, até 19h20, né? E uma outra de 19h20 até 20 horas por aí, tá? A gente não consegue fechar e depois a gente complementa com uma atividade, um exercício aí. A nossa proposta vai ser essa. Ainda não está aprovado, a gente está fazendo reunião de coordenação, tinha uma agora às 10 horas para fechar, mas eu não vou fazer isso. As lives, de preferência ao vivo, igual a gente fez hoje.
Se não der, o professor manda a videoaula, mas no horário da aula também ela tem que rodar. Tá? Mas eu acho que todo mundo vai adaptar essa situação, está sendo novidade, mas está sendo muito bom ver vocês aí, tá? Acho que faz uma diferença, muita diferença para a gente. E a gente vai trocando também, depois eu der um feedback, vocês vão falando. Eu tenho reunido com os meninos que eu comecei, fiz um grupo, né? Com 3 representantes de cada turma para a gente começar. E a gente vai trocando as informações também. Tá? A gente sobrou 10 Ô, Sandra, aí. Oi. se você for continuar a fazer suas aulas assim, sem fazer a videoaula, aí você posta a apostila da matéria antes. Já tá lá, tá? Então, essa aula tá lá toda. E já vou postar. Tá, eu tô com ela aqui. Então, eu vou postar a classificação e aí eu quero que vocês peçam também. Eu já vou mandar para todos os professores. A gente geralmente a gente já tem, né? A gente já está tendo em andamento. Mas que até às 18 horas o material seja postado para vocês acompanharem com o nosso material. E aí as atividades vão ser todas no formulário Google. Pode ser por e-mail da turma, pode ser pelo WhatsApp também da turma. E depois cada um responde, né, através do seu e-mail. A gente consegue corrigir, consegue mandar nota, consegue enviar tudo para vocês direitinho. Tá? Alguns professores não estão muito ainda adaptados ao Google Formulário, mas assim, é uma questão de tempo. E a gente também está gostando, está sendo novidade para a gente, né? Eu acho que depois muita coisa vai melhorar em termos de tecnologia também. Né? Mas não tá como aquela aulinha, né, gente, que puxa a orelha de vocês, né? Bom, né? Fala, para de falar, Priscila, que lá, acabar, bora, né? Então, são essas coisinhas assim que são boas. Mas isso daqui a pouco a gente vai estar de volta aí. É bom, né? Quer falar fora esse tipo de período, né? Mas é isso, ó. Paloma não apareceu, a Cleidinha apareceu, mas sumiu. A Fran não deu as caras, Carol, Paloma, muito pouca gente. Tô aqui. Eu dei sim, Sam, tô aqui. Não vi, não. É, mas só a foto não tá aparecendo, não. Ah, não, é. Eu tô muito revelada. Lucas também não apareceu. A Cleidinha apareceu. Eu tô deitado. Gente, mas ó, deixa eu falar uma coisa. No horário de aula, eu quero todo mundo bonitinho. Nada de deitado pra assistir, né? Ir pra aula, na frente do computador. Na próxima nós vamos estar bonitinho. Isso, penteadinho. Isso, maquiado. Que agora Olha o horário de aula, ó. Apostila. Olha só, depois de um plantão tem como ficar Também, bonitinha, ó. não. Caderno, Muito bem, gostei. Tudo caneta. aqui, ó. Caneta. Patologia é bacana, mas patologia é difícil. Então tem que estar no caderninho. É difícil. É difícil, não é fácil patologia. Né? Ela é interessante, a gente linka muita coisa depois com a clínica médica. Ela é muito base, então tem que estar com caderninho mesmo. Para quem já fez a clínica médica antes ou quem vai fazer depois, ela fecha. E ela é muito importante para gente, tá bom? Eu vou parar. Então tá bom, galera. Boa noite. Para vocês, tá? Olha que rapidinho. Tchau, gente. Olha só um Tchau. negócio rapidinho, ó. Priscila, tchau. Vamos passear? Vamos fazer xixi? Tchau, Priscila. Achei que era alguma coisa. Tchau pra todos. Tchau, todo mundo. Tchau, Gente, gente. boa noite. Boa noite. Boa noite. Ei, Cleide.